eu sou a doutora Carla Gouveia, eu sou cardiologista e nutróloga e eu faço parte do programa Metabolismo Avançado, uma plataforma de ensino para médicos. E hoje a gente vai falar tudo sobre os ISGLT2. Então, será mesmo que os ISGLT2 eles são a nova estatina? É o que estão dizendo por aí, né, nos últimos artigos, nos últimos congressos, parece ser a nova estatina, principalmente assim pra gente que é cardiologista, aqui no consultório, quando o paciente ele chega com alto risco cardiovascular, é um paciente, por exemplo, que tem uma plaquinha na carótida, já tem ali um pré-diabetes, antes de pensar na estatina, eu já tô pensando no SGLT2. E eu não sei até que ponto que isso está bem estabelecido na mentalidade, principalmente dos não endócrinos, né, do cardiologista, que é quem mais lida com esse perfil de paciente. Então hoje eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês vários estudos, vários aspectos que eu acho que são interessantes da gente levar em consideração. Então assim, quando a gente pensa no ISGLT2, a gente vai ter benefício começando proteção renal. Então a gente teve ali o estudo, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles, mas proteção renal com o estudo Credence, que já trouxe essa proteção renal já no paciente, mesmo no paciente não diabético. O estudo EMPA-REG Outcome trazendo proteção cardiovascular junto com outros aí pivotais. O DAPA-HF na insuficiência cardíaca. A proteção hepática, que a gente assim ainda não tem um estudo pivotal assim bem estabelecido, mas já tem alguns estudos também indicando o benefício da proteção hepática com os ISGLT2 e, obviamente, né, a melhora da glicemia, que foi o motivo principal aí do início da atuação da droga, com redução de 0,5% a 1% da glicada, e emagrecimento, né? Também existe essa perda de peso que a gente também vai falar, de 2 a 3 quilos com os ISGLT2. E agora, acho que essa semana também já saindo aí um estudo da atuação do benefício da sinergia dos ISGLT2 com os análogos do GLP-1. Bom, então os ISGLT2, eles se mostram cada vez mais essa classe de medicação aí fascinante. Eles são glicosúricos, né? Então eles vão eliminar a glicose através da urina. E a gente vai falar primeiro da sua atuação principal, que foi no paciente diabético. Aí a gente vai ter uma redução de cerca de 0,5% a 1% na glicada, com menor risco de hipoglicemia com esse tipo, com os SGLT2 de uma forma geral, e uma melhora da resistência à insulina também, né? Então, de forma objetiva, eu acho que o que fica um pouco confuso é em quem você vai poder usar os SGLT2, no diabético e no não diabético. Então, começando ali na insuficiência cardíaca, com o estudo da APA-HF, por exemplo, você já está autorizado na utilização dos ISGLT2, tanto da empagliflozina quanto da dapagliflozina, nos pacientes, mesmo que esse paciente não seja diabético. E ele já entra aí como o quarteto fantástico, né, que o cardiologista gosta de falar. Então são as 4 drogas que vão reduzir mortalidade, vão reduzir melhora de qualidade de vida, diminuição de sintomas, internação hospitalar. Já está autorizado o uso em não diabéticos, tá? Tanto no paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, quanto no paciente com fração de ejeção preservada. No paciente com alto risco cardiovascular. Então, isso gera muita dúvida, né? Aquele paciente que chega no consultório, que tem alto risco cardiovascular, é um paciente que já tem uma plaquinha na carótida, tem um colesterol alto, é um paciente que já infartou, por exemplo, enfim, pontua ali com risco cardiovascular alto por algum motivo. Aí, nesse caso, você pode usar os ISGLT2? Depende, só se ele for diabético. Então, no paciente com alto risco cardiovascular diabético, você pode usar os ISGLT2 para redução de risco cardiovascular com redução de MACE pelo estudo EMPA-REG. E no paciente com disfunção renal? No paciente com disfunção renal, foi um grande ganho, né, para os pacientes, porque a gente até um tempo atrás não tinha muita opção para o paciente com disfunção renal para redução de progressão de doença, e agora nós temos. Então, no paciente diabético ou não, você pode fazer uso, através do estudo Cadence, da utilização dos SGLT2 para a redução da progressão de disfunção renal nesses pacientes. Perda de peso. Então,
essa classe ela pode trazer uma redução da perda de peso modesta de 1 a 4 quilos. Então a gente tem vários estudos aí também que já mostram, em todos os estudos que foram feitos foi avaliado ali a perda de peso e a média de perda de peso foi de cerca de 1 a 4 quilos. Na prática, no consultório, até vocês podem dar a opinião de vocês aí nos comentários, acho que esse canal é interessante pra gente formar uma comunidade de médicos que discutam de forma mesmo científica, de forma embasada sobre metabolismo. Então, na prática, eu não vejo uma perda de peso significativa, né, no paciente, somente pelo uso do ISGLT2. É lógico que principalmente assim, eu sendo aqui nutróloga, eu entro com uma estratégia nutricional para o paciente e isso se confunde, mas naquele paciente que usa do uso isolado da medicação, não vejo tanto isso. Importante na hora de prescrever a medicação. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui só para não esquecer de falar para vocês. Lembrar o paciente do risco de infecção genital. Então, o risco é pequeno, mas ele é visto, né, em todos os estudos. E é importante lembrar o paciente, porque às vezes esse paciente ele vem no teu consultório, ele inicia o uso da medicação, depois ele não volta mais, aí ele vai no urologista, ele vai na ginecologista, a paciente vai na ginecologista e começa a ter infecção urinária de repetição. E às vezes esses outros profissionais que não estão habituados nem perguntam, não olham o que o paciente está tomando. E se o paciente ele foi avisado, ele sabe, isso é uma proteção, né? Então, e principalmente nos homens. Então, não sei como que é pra vocês, mas assim, eu já tive alguns casos, não é infecção urinária sempre, né? Pode ser infecções fúngicas ali na região genital. Então, eu tive 2 casos aqui no consultório de infecção fúngica no homem, na região genital ali de repetição, e aí eu questionando, eu falei, pode ser o SGLT2. Então, assim, lembrado, não sai tirando a droga de cara, né? Então, primeiro orientar o paciente de uma higiene adequada, o porquê que isso acontece, tentar, e é lógico, né? Às vezes acontece de precisar trocar a medicação, infelizmente. Uma coisa muito importante, os SGLT2, assim, no manejo do paciente aqui no consultório, eu acho que é legal a gente trocar essa informação de manejo. Então, eu pego o paciente aqui, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, e esse paciente, ele chegou descompensado. Aí você vai e entra, né, com diurético pra ele, vai estabilizando o paciente, ele já secou, já tá bonitinho e tal, e aí você entrou com ISGLT2. Sempre que você vai entrar com uma classe dessas, né, com ISGLT2, você tem que pensar que ele vai ter um efeito diurético, né, ele é glicosúrico, ele vai ter um efeito diurético junto, e hipotensor também. Então, o que eu costumo fazer? Depende, você vai sentir o paciente. Ou eu aumento a ingesta hídrica, ou tiro a restrição hídrica desse paciente, né, ou eu diminuo o diurético, e peço para ver esse paciente uma semana depois, porque é muito comum esse paciente começar depois a evoluir com disfunção renal, porque ele tá ali junto com uma dose alta de diurético, mais de SGLT2, às vezes ele também tá usando sacubitril/valsartana, por exemplo, no paciente com insuficiência cardíaca, e você seca muito o paciente. E aí isso acaba gerando uma insuficiência renal, e a mesma coisa para pressão. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ele já é um paciente que tá hipotenso. E aí você, né, tá usando um monte de droga e entra com SGLT2, pense em tirar o diurético dele. Isso geralmente vai ajudar. Ou então, tirar, por exemplo, se ele tem insuficiência cardíaca e ele tá com 4 drogas lá, e ele sobrou ali um olodipino, uma outra que não diminua a mortalidade na insuficiência cardíaca, diminui. Ou tira. Ou não é um paciente com insuficiência cardíaca. Digamos que seja um paciente que está entrando, porque ele ali é um paciente diabético, que tem uma disfunção renal, e você vai entrar com SGLT2. Se esse paciente é hipertenso, você tem que ficar de olho. Se ele tá com a pressão muito bem controlada, principalmente se ele já tá perdendo peso ali com uma dieta, do risco de hipotensão. É muito provável que você vá diminuir ali algum remédio dele de pressão. Mesmo raciocínio, vem a questão da disfunção renal. Então, você pega um paciente que já é hipertenso, diabético, já tem uma redução do clearance ali,
né, de creatina, já é um paciente que tem uma disfunção renal, e você entra com SGLT2 e aí você pede para o paciente voltar no seu consultório dali a uma semana com uma função renal. Ela vai vir alterada. Então, assim, vai entrar com alguma medicação, espera um pouco se você for entrar, porque precisa haver um ajuste ali renal desse paciente, né? Então, dá um tempo para esse paciente para coletar uma nova função renal, porque ela vai dar uma piorada, depois ela vai estabilizar e vai melhorar. Novamente, não sai desesperado tirando a medicação achando que está piorando a função renal do paciente. E por último, saiu uma meta-análise recente avaliando o benefício sinérgico dos ISGLT2 junto com os GLP-1, com os análogos do GLP-1. Tanto os ISGLT2 quanto os análogos do GLP-1 de forma isolada, eles vão diminuir risco cardiovascular, vai haver diminuição de progressão de disfunção renal e de insuficiência cardíaca. E, aparentemente, nessa meta-análise que saiu, o uso sinérgico, o uso das duas medicações em conjunto tem um benefício ali sinérgico. Mais estudos, né, precisam ser feitos para ter o quanto que é isso, essa comprovação de resultado, mas a gente pode sim e deve, né, no caso indicado, fazer uso em conjunto das duas medicações e o paciente tem com certeza ali um benefício significativo. Bom, espero ter ajudado. Para mais dúvidas, manda mensagem, vai ser interessante para a gente criar conteúdo, para a gente discutir os casos. E, mais uma vez, apresento a vocês o programa Metabolismo Avançado, uma plataforma de ensino para médicos baseado em evidência científica e trazendo o conteúdo de uma forma prática, para que a gente possa utilizar na prática clínica. E para mais informação, vocês podem seguir o nosso canal no YouTube ou o nosso Instagram, Programa Metabolismo Avançado. Até logo, pessoal!